Boa noite, povo de Deus, que a paz esteja em cada coração, amém? Amém, podeis assentar-se aí no nome de Jesus. Glória a Deus, vocês também, fiquem na paz. Amém, muito calor, muito quente. Glória a Deus. Gente, só para lembrar, eu não sei se tem convite ainda, cadê a Kátia? Tem convite ainda? Convite para confraternização para sábado que vem, tá bom? Se você desejar participar com a gente, você pode procurar a Kátia. Ah, pastor, minha casa tem muita gente, assim. Aí você divide até em 10 vezes no cartão de crédito, tá bom? E aí você participa com a gente, vai ser muito bom ter você conosco lá, tá? O valor é baixinho assim, né? É R$40 por pessoa. A igreja não está tendo lucro algum disso daí, está pagando aquilo que foi acordado com a empresa. Vai ser um rodízio de pizza, tá? Então a igreja não está ganhando um centavo com isso não, mas é apenas para a gente estar se reunindo. E muito pelo contrário, né? A igreja ainda está desembolsando, sempre desembolsa alguma coisa a mais para completar, às vezes, o que falta. Então, convido você, que não comprou o seu convite, procure a Kátia, tá bom? É para sábado, dia 16. Amém? Beleza, gente. Final de ano chegando. E nós estamos felizes porque até aqui Deus tem nos ajudado. Estamos aqui firmes. Hoje eu vou começar com vocês uma corrente, tá? Eu marquei 7 aqui quando eu fiz aqui, mas a intenção era 5, tá bom? Então são 5 terças da aliança com Deus. Tanto é que eu fiz aqui, ó, com cinco cultos, com 5 semanas, tá? Então eu quero convidar você para estar conosco, fazendo 5 semanas durante esse mês de dezembro, tá? E também vai até, eu creio que até a segunda semana de janeiro, tá? A gente vai fazer um pacto com Deus, fazer uma aliança com Deus. Então eu quero convidar você, pastor, o que eu posso pedir? Quem tem aliança com Deus tem liberdade para pedir aquilo que ele precisa, aquilo que ele sente em seu coração, amém? Então eu quero entregar para você. Quem vai começar comigo aqui uma corrente? Vou fazer uma aliança com Deus por 5 semanas. Não, a aliança não vai valer 5 semanas só, tá bom? A aliança de Deus é eterna. Mas nós vamos estar aqui durante 5 semanas buscando a presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós temos aqui os irmãos lá da vila que sempre estão lá com a gente. Prazer tê-los conosco aqui, viu, meus amados? Recebemos vocês na alegria aqui e na presença de Deus, esperando que vocês voltem mais vezes para estar conosco. Amém? Maravilha, vamos lá. Você vai abrir a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 17, o versículo 1. Vamos continuar, falei semana passada sobre Abraão. Hoje nós vamos falar novamente sobre Abraão, amém? Mas de uma forma um pouco adiante daquilo que nós falamos semana passada. Foi aqui que eu falei de Abraão, né? Semana passada, foi? Ou foi na vila de terça-feira, de quinta-feira? Não me lembro, mas eu acho que foi aqui. Quem encontrou, se coloca em pé, em reverência à palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: quando Abraão, ou antes, Abrão, tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu estou aqui na versão, talvez esteja diferente, eu estou aqui na versão da linguagem de hoje. Eu não sei se tem aí, Yuri,
a linguagem de hoje, eu mudei a versão para poder dar o toque certinho. Tá bom? Mas eu acho que está aí. Está aí? Linguagem de hoje? Não sabe. Tá bom, vamos lá. Versículo 2. Não, vamos continuar. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão. Está diferente, né? Mas não tem problema. Eu vou na minha versão aqui, para vocês poderem entender mais ou menos. Viva uma vida de comunhão comigo. E seja obediente a mim em tudo. Versículo 2. Eu farei a minha aliança com você. Essa versão deve estar falando em concerto. E firmarei o meu pacto. Tá, é diferente. Mas é a mesma coisa. Aliança com você. Eu lhe darei muitos descendentes. Então, Abrão se ajoelhou e encostou o rosto no chão, e Deus lhe disse: eu faço com você, versículo 4, tá bom? Esta aliança, prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante, o seu nome será Abraão, e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus é bom demais. Levante as suas mãos aos céus. Repita assim comigo: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Pai querido, Deus eterno, nessa noite nós pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a tua bênção e a tua paz, que possamos, ó Pai, sair com os nossos corações esperançosos, transformados e com a bênção em nossas mãos. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar todos. Amém. Nós estamos aí recebendo aqui a visita aqui do nosso irmão Everson. Amém, irmão Everson? E da esposa, esqueci o nome da esposa. Como? Sandra. Isso. O Everson é fácil de lembrar porque é o nome do irmão do pastor Anderson também. Mas vamos lá. Nós estamos começando hoje a falar sobre a aliança com Deus. Quando Deus chamou Abraão, lá de Harã, ele estava em Harã. Quando a Bíblia fala que chamou de Ur dos Caldeus, estava falando de um chamado anterior, que foi feito lá com o pai de Abraão, chamado Terá, que aí já fica para uma outra história para desenvolver. Mas quando Deus chamou Abraão, ou na época Abrão, que significa pai ou grande pai, tá? Abrão, ele era casado com Sarai, que era estéril. Então ele recebeu um nome para qual ele teria agora um projeto. Ou seu pai teria um projeto para a vida dele. Mas acontece um percalço em toda a caminhada. Acontece um problema na caminhada. Quando ele se casa com Sarai, que depois se tornou Sara, ela era estéril. Ele estava com 75 anos de idade. E ele tinha o nome de grande pai. Não poderia ser pai. Era o desejo do coração dele, era o desejo do pai dele, era o desejo dos seus familiares. Mas isso era algo impossível de acontecer aos homens por causa da esterilidade de Sarai. Então Deus,
aparece para Abrão e faz um chamado. Deus faz um pacto. Deus faz uma aliança com esse homem, Abrão. Bom, o primeiro ponto aqui que eu quero falar com vocês é que para que essa aliança que Deus estava estabelecendo com Abrão, era que ele deixasse a casa do seu pai, a sua parentela, e andasse com Deus. Amém? Então, para que a promessa de Deus, a aliança de Deus com Abrão, para que ela começasse a vigorar, Abrão tinha que quebrar uma outra aliança. Ele tinha que quebrar uma aliança, um vínculo familiar, um vínculo emotivo, emocional, e mais do que isso, um vínculo espiritual. Por quê? Porque a cidade de onde ele veio, de Ur dos Caldeus, se tornou uma cidade idólatra. E quando saíram de Ur dos Caldeus, e o irmão de Moisés, de Abraão, morreu, Arã, o pai dele, Terá, ficou ali e edificou aquela cidade. E ali estava também o costume. O pai ficou desgostoso com as coisas de Deus, porque perdeu o filho, e a prática da idolatria também continuava naquela cidade. Então, o que a gente começa a entender? Que para que a promessa de Deus, para que a aliança de Deus comece a vigorar na nossa vida, é necessário que nós terminemos ou acabemos com uma aliança anterior. O próprio Senhor Jesus, ele declara o seguinte, que aquele que não quebrar a aliança familiar, aquele que não deixa pai, mãe, filhos, esposa, terras, por amor de mim, não é digno de mim. Então, o que é que Deus está nos falando? Deus está nos falando simplesmente da quebra de aliança com, muitas vezes, tradições familiares que não são agradáveis a Deus, e a gente carrega conosco, porque é a tradição da família. É algo que está na família há muito tempo. O meu pai era de tal religião, o meu avô também era, o meu bisavô era, então eu vou continuar sendo, os meus filhos serão e os meus netos serão. Só que ali, o Senhor Jesus está nos dizendo que para que a promessa dele entre em vigor, esse mal tem que ser cortado. Porque o próprio Senhor Jesus disse que não há como servirmos a dois senhores. Estarmos agora professando a fé no Evangelho e ainda carregar uma bagagem de tradição, uma bagagem familiar nas nossas vidas. Porque isso vai interferir, vai chocar e não vai ter a repercussão que nós desejamos. Queremos a bênção, desejamos a bênção de Deus, mas que para que isso aconteça, tem que quebrar. O próprio Jesus também descreve falando, vocês pensam que eu vim trazer a paz? Não, eu vim trazer, foi a espada. Eu vim trazer a separação entre noras e sogras, entre pais e filhos. Então, o que o nosso Deus está requerendo de nós, é que nós deixemos as alianças do passado, para que vigore agora em mim, em você, as promessas dele. Senão não tem como. Deus ele não abençoa a minha vida enquanto eu estou pisando em dois caminhos, um pé em cada barco. O nosso Deus, ele pede, filho meu, dá-me o teu coração. Ou seja, Deus ele pede a mim e a você o coração por completo. Então Deus é um Deus egoísta?
Não. O nosso Deus é um Deus cuidadoso. Porque Ele diz o seguinte, a palavra de Deus diz o seguinte, não percebestes vós, não cuidais vós, que o Espírito de Deus tem intensos ciúmes de vós? Quando a gente fala de ciúmes, não está falando desses ciúmes de namorado com namorado, esposa com esposo e vice-versa. Ele está falando agora de um zelo, que ele tem intensos ciúmes de nós. Não é qualquer coisa não, é intenso. Quem é ciumento ou ciumenta? Levante a mão, que eu quero fazer uma oração. Tem um ciúme, pastor. Se olhar, já começa. Se der uma olhada de canto de olho, já está lá para você. Para mim voar na garganta e começar. Aí, mas o Espírito de Deus tem um intenso zelo. O cuidado de Deus para comigo e para com você é grande. Deus zela por você. Deus estava zelando de Abraão. A Bíblia diz, Jeremias 29:11, que Deus tem um futuro para nos dar, e não dá para mesclar o futuro que Deus tem para mim e com você, com as coisas do passado. Tem que ter uma mudança. Enquanto nós não nos libertarmos completamente da aliança do passado, nós estamos barrando a promessa de Deus na nossa vida. Isso é óbvio. Então Deus, ao tirar Abraão da casa do seu pai, Deus não foi um Deus sem coração. Deus não foi um Deus sem respeito pelas coisas da família, não. O que Deus queria era abençoar Abraão. E o projeto de Deus na vida de Abraão era grande. O projeto de Deus começou com um homem, apenas um homem. Queridos, o que Deus precisa para transformar, às vezes, a sociedade, uma família toda, é apenas de uma pessoa que deu o seu coração por completo na presença de Deus. Veja só, Abraão, eu preciso de você para fazer uma grande nação. Um homem apenas. Você pode dizer, pastor, em casa sou apenas eu. Amém. Mas já é um começo. Continua sendo fiel a Deus. Se esforce para ser luz desse mundo e sal dessa terra. Se esforce para mostrar que você é sim uma pessoa que tem um pacto com Deus, que tem uma aliança com Deus, que você anda na presença de Deus, e a sua luz vai estar agora iluminando a tua casa. Então Deus chamou Abraão. Sai daí, meu querido, segue comigo, anda comigo, vem peregrinar comigo. Nós estamos nesse mundo, não pertencemos a ele, nós estamos peregrinando com o Senhor Jesus. Vamos encontrar obstáculos, percalços, tristezas, frustrações na vida, mas nós não estamos caminhando sozinhos. Estamos peregrinando com o Senhor Jesus. Porque quando eu digo que Paulo diz que ele tem intensos ciúmes de nós, e diz também que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Amado, isso é que é ter uma aliança íntima com Deus. Eu sou o templo, morada do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em mim, e nas minhas peregrinações eu não caminho vazio, eu caminho cheio da promessa de Deus. Eu venço as dificuldades porque o Espírito de Deus está sobre mim. Eu supero as minhas limitações porque o Espírito de Deus habita em mim. Quando Deus chamou Abraão,
Ele tinha limitação para que a promessa acontecesse, sim ou não? Deus podia ter chamado um homem casado com uma mulher fértil. Deus chamou justamente um homem casado com uma mulher infértil. O que eu quero dizer com isso? Que quando Deus escolheu você, olhou para você, Ele te encheu com o Espírito Santo, Ele não olhou para a tua dificuldade, Ele não olhou para a tua limitação, Ele não olhou para o teu passado, Ele não olhou para a família onde você veio, onde você nasceu, Ele olhou para você e te encheu com o Espírito Santo, porque Ele viu em você um potencial para que a promessa e o desejo do coração dele se desenvolvesse através da tua vida, e isso vai acontecer se você se firmar na presença de Jesus. Então Deus não olhou para a limitação dele. Abraão, ele tinha 75 anos. Agora que Deus aparece para ele, nós lemos aqui no versículo 1, que ele estava com 99. Passaram-se 24 anos. 24 anos. Fala a verdade, irmão. Por que demorou 24 anos? Pastor, por que a minha bênção está demorando? Pastor, por que o milagre não aconteceu ainda na minha vida? Estou esperando Deus restaurar a minha vida, restaurar a minha história. Estou esperando Deus me fazer frutificar. Eu estou esperando algo acontecer. Tudo tem um tempo determinado por Deus, amém? Mas além disso, existe um ponto que às vezes não está em Deus, mas está em nós. É no nosso caminhar. Deus disse para Abraão: Abraão, sede perfeito, anda na minha presença e sede perfeito. Abraão foi perfeito? Quem acha que Abraão foi perfeito, levante a mão. Não foi, não. Abraão, ele errou. Abraão mentiu. Abraão quis dar uma força para Deus, arrumou uma concubina para gerar um filho, chamado Agar, que é a mãe, era uma egípcia, que é a mãe dos povos árabes. Teve um filho chamado Ismael, que se tornou uma grande nação também. Então tudo isso, a ansiedade de querer ver a promessa se cumprir, a força que vai além da promessa para querer ajudar a Deus, é um problema. E a Bíblia diz, não é nem por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então tudo isso, saiu do caminho, foi lá para o Egito, porque estava com fome. Tudo isso soma-se e vai criando entraves na nossa vida espiritual. É por isso que Pedro diz que nós devemos lançar a nossa ansiedade em Cristo Jesus, porque Ele é que cuida de nós. É Ele que está cuidando de mim, é Ele que está cuidando de você. Antes de sair por aí, fazendo o que lhe dá na cabeça, se lance em Jesus Cristo, coloca nele a tua ansiedade, e aí sabe o que vai acontecer? Jesus vai falar: calma, calma. Paulo diz assim: necessitais um pouquinho só de paciência, coisa que a gente não tem de sobra, né? A gente quer ver
a coisa resolvida rapidamente. Mas Deus tem o seu meio, a sua maneira de agir. A gente não pode querer ser mais do que Deus. Abraão, ele queria ser mais do que Deus. Abraão, ele pensou em colocar Eliezer, um dos seus funcionários ali, um dos seus empregados, como herdeiro. Como herdeiro. Deus falou: não, Abraão, peraí, não vai ser ele não. Mas Senhor, tu não tem me dado filho. Não, vai ser ele. Sai para fora, Abraão. Você está muito aí, muito introspectivo. Sai para fora. Que às vezes a gente é assim, meus amados. A gente se fecha nos nossos problemas e a gente se esquece de sair fora deles e olhar para cima. Estamos lá preocupados. E é normal, não estou criticando não, porque eu também sou uma pessoa preocupada quando estou enfrentando as minhas lutas, as minhas angústias. Eu tenho. De vez em quando, falar para você, eu sofro. Como você sofre. Mas aí Deus diz assim: sai dessa condição. Você está muito introspectivo, menino, sai para fora. Olha para o céu. Conta as estrelas, se você pode. Aí você começa a contar. Você vai falando: não dá. Pois é. É assim a minha promessa para você. Você vai ser pai de muitas nações. E ele é. A terra toda está cheia de filhos de Abraão, não do sangue, mas pela fé. Que professam a fé de Abraão no Deus Todo-Poderoso, assim como eu e você. Então a gente se esquece que Deus está no controle de todas as coisas. É que a gente se descontrola às vezes. Ficamos descontrolados. Ficamos afoitos. E esquecemos que Deus firmou um pacto conosco. Deus firmou um pacto com você. Deus firmou um pacto com a sua vida. Deus firmou um pacto com a descendência de Abraão. Deus firmou um pacto com a descendência da sua vida. Então Abraão estava com 99 anos, o milagre não tinha acontecido. E aí Deus aparece de novo para ele. Abraão, Abraão, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Olha que coisa. Você está vendo aqui? Se passaram 24 anos. E Deus, mas 24 anos Deus já é uma vida. E Deus apareceu para ele quando ele estava com 99 anos. E Deus disse para ele: viva uma vida na minha presença. Seja obediente a mim. Dá licença. Perdão. Você vê que Deus queria mais de Abraão. Meus queridos, Deus quer mais de nós também. A gente quer muito de Deus, mas Deus também quer mais. Deus quer mais da minha adoração. Deus quer mais da minha oração. Deus quer mais da minha devoção. Deus quer mais da minha entrega. Deus quer mais. Deus quer mais, irmãos. Deus quer mais do meu tempo. A gente passa muito pouco tempo na presença de Deus. Você vem à igreja, a maioria de vocês estão sempre, geralmente em 3 cultos, que eu acho que é ótimo.
Vocês estão aqui de terça, de sexta, alguns vão aos domingos, às quintas-feiras, mas a maioria de vocês vão aos domingos. Ótimo, maravilha. Mas tem gente que às vezes passa uma semana, um dia só na semana. E quer muito de Deus. E aí a gente tem que entender que Deus também quer mais de mim e de você. Deus diz a Abraão, você pode mais. Irmãos, nós podemos mais. Nós podemos mais para fazer para o reino de Deus. Podemos passar mais tempo lendo a Bíblia. Podemos passar mais tempo conectado com Deus e menos conectado com a internet, com a Netflix. Seja obediente a mim, Abraão, em tudo. E eu farei a minha aliança com você, e lhe darei muitos descendentes. Olha que promessa. Não tinha um filho. E Deus diz, eu vou te dar muito descendente. 24 anos esperando. E Abraão, sabe o que ele fez? Deus, está... Como diz a irmã Maria, não sei se fala assim lá, né? Está mangando de mim. Ele fala assim lá, não, irmã Maria. Irmã Maria, fala lá. Irmã Maria, é ela. Você. Ela não está sabendo. É Maria o nome dela, não é? É. Mangano, a senhora fala mangano? Planeta Terra chamando. Houston, I have a problem. Estou mangando Deus. Está tirando sarro de mim aí, que é isso? Não. O versículo 3 diz que então Abraão se ajoelhou e encostou o seu rosto no chão. E quando ele fez isso, e Deus falou com ele ainda. Amado, tem gente que fala, Deus não fala comigo, pastor. Sabe por quê, meu irmão? Porque a gente não faz como Abraão. Deus vai falar mais comigo quando eu me ajoelhar e colocar meu rosto no chão, demonstrando humildade, demonstrando necessidade, mostrando dependência, reconhecimento. Tu és o Deus que fala a verdade, que não é o Deus que mente, é o Deus que fala, e quando Ele fala, a promessa dEle se cumpre. E aí Deus repete, versículo 4, eu faço com você esta aliança, e prometo que você será pai, não de uma nação, mas de muitas nações. Irmão, Deus fez uma promessa para ele, e a promessa era grande. No livro de Hebreus, o escritor de Hebreus, uns dizem que é Paulo, mas ninguém pode afirmar com certeza. O escritor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 13, diz que Abraão, ele viu a promessa de Deus de longe. Ou seja, ele viu a promessa, maior do que ele imaginava. Não é isso que a palavra de Deus diz? Que aquilo que Deus tem preparado para nós, os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos ainda não ouviram, o nosso coração não sentiu, que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pensa e imagina. Pois é, Deus deu a Abraão uma promessa tão grande, e a Bíblia diz que ele viu a promessa de longe. Irmão, é grande o que Deus tem para você. Diga para o seu irmão, é grande o que Deus tem para você. A Bíblia diz, lá no monte da transfiguração, quando Jesus subiu com os seus discípulos, com 3 deles, Pedro, João
e Tiago, a Bíblia diz que apareceu quem lá? Moisés e Abraão. Viu a promessa de Deus de longe. Irmão, a promessa de Deus vai ser grande na tua vida. A bênção vai ser grande. Você vai testemunhar o milagre que Deus tem para a tua vida. Eu creio nisso. Creia você também. Não duvide no teu coração. Continua avançando. E como Deus disse aqui para ele, caminha comigo aqui. Tenha uma vida de comunhão comigo. Ter aliança com Deus é assim. É ter uma vida de comunhão com Deus. Abraão estava com 99 anos. Quando Isaac, o filho da promessa, nasceu. Tem o filho da promessa e o filho da desobediência. Quem é o filho da desobediência? Ismael. O filho da promessa é Isaac. Ele tinha quanto? 100 anos de idade. E a Bíblia diz que Abraão, ele foi vendo a promessa de Deus acontecer na vida dele, de tempo em tempo. Isaac nasceu, Deus pediu Isaac, Deus poupou Isaac. Isaac se casou com 40 anos. E a Bíblia diz que Rebeca era estéril. E Isaac, ele se casou, ele tinha 40 e Abraão tinha 140. Vamos fazer uma matemática aqui. 140 anos. Ele estava vivo ainda. Aí, Isaac orou 20 anos para que a mulher dele ficasse grávida. Aí você faz a soma, 40 com 20, 60. Abraão estava com quanto? 160 anos. E a promessa de Deus acontecendo. Aí, nasceu quem? Esaú e Jacó. Quando os meninos estavam com 15 anos, Abraão morreu. 175 anos. Ele viu o nascimento do seu filho amado, conviveu com ele 75 anos, conviveu 15 anos com os seus netos. Ele viu a promessa de Deus crescendo. E eu quero dizer para você nessa noite, não desista da promessa de Deus. Ah, pastor, faz muito tempo que eu estou esperando. Continue crendo. Por mais que seja impossível para mim e para você, para Ele não é. Por mais que eu e você sejamos limitados, Deus, Ele opera na minha limitação, na tua dificuldade. Como Ele disse para Paulo, a minha graça te basta. Na tua fraqueza, eu aperfeiçoo o meu poder. Basta termos uma aliança com Deus. Por isso eu convidei você para estar comigo aqui. São 5 semanas. Cantando, clamando, orando, adorando a Deus pela aliança que Ele tem conosco. Amém? E eu quero orar por você que começou a campanha comigo aqui. Você